Oi, eu sou o Arthur, aluno do primeiro ano D, e agora eu vou explicar a origem, o tempo e a época da filosofia contemporânea. Bom, o período pós-revolução industrial é em grande parte marcado pelo desenvolvimento e consolidação do capitalismo. É neste contexto marcado ainda pelos ideais da Revolução Francesa, que no final do século XVIII e no decorrer de todos os séculos XIX e XX, o pensamento filosófico contemporâneo passou a tomar forma. Ou seja, o período após a Revolução Industrial, ele foi muito marcado pelo desenvolvimento e pelo fortalecimento do capitalismo. O período no qual a filosofia contemporânea aparece é marcada por mudanças, incertezas, dúvidas, novidades e medo. O século XIX foi caracterizado por intensas transformações no modo de vida, com intenso êxodo rural, intensificação das disputas e conflitos entre proletariado e burguesia. O nascimento dos movimentos sociais, das primeiras lutas feministas pelo direito ao voto, o nascimento da sociologia e o desenvolvimento das ciências naturais foram também características marcantes no decorrer do século XIX. No século XX, o mundo foi marcado pelos conflitos e incertezas causados pelas duas grandes guerras mundiais, pela Guerra Fria, as corridas armamentista e espacial, o desenvolvimento de governos extremistas, como o fascismo e o nazismo, o desenvolvimento e o uso de diversas tecnologias, o surgimento dos primeiros televisores, a indústria cultural e os ataques nucleares. Já nas primeiras décadas do século XXI, o mundo pôde observar os avanços tecnológicos e as mudanças nas relações humanas. Todas as transformações que vêm acontecendo desde o fim do século XVIII e toda a reestruturação do mundo serviram como base para o desenvolvimento de várias escolas filosóficas contemporâneas e de novas linhas de interesse e abordagem filosófica. O tempo da filosofia contemporânea inicia no século XIX e perdura até os dias atuais, tendo como marca principal a crítica ao cientificismo moderno e às estruturas racionais. Ou seja, essa filosofia contemporânea, ela começa no século XIX e ela vai até os dias de hoje. Mas ela tem uma marca principal que ela critica o cientificismo moderno, que é uma forma filosófica de mostrar que a ciência está acima de todas as outras formas de compreensão humana da realidade. E a filosofia contemporânea, cronologicamente, situa-se entre algum período impreciso do século XIX até os dias atuais. Então, aqui, a filosofia contemporânea, você não sabe em que período ela nasceu. Ela começou no século XIX, mas não sabe que período do século XIX. E a época da filosofia contemporânea é aquela desenvolvida a partir do final do século XVIII, que tem como marco a Revolução Francesa, em 1789. Engloba, portanto, os séculos XVIII, XIX e XX. Bom, agora eu vou passar a minha fala para o Vitor e ele vai explicar um pouquinho quais são as características da filosofia contemporânea. Tá, então, assim, as principais características, né, assim, para iniciar, ela foi desenvolvida a partir do século XVIII e ela teve como marco a Revolução Francesa, de 1789. Então, assim, ela engloba o século XVIII, XIX e XX, como tu falou, né, também. E as suas principais características, assim, o que cerca a filosofia contemporânea foi o marxismo, positivismo, nacionalismo, utilitarismo, pragmatismo, cientificismo, niilismo, idealismo, liberdade, existencialismo, fenomenologia, subjetividade, sistema hegeliano e materialismo dialético. Então, assim, dentro das características
duas correntes assim se sobressaíram muito, e entre elas foi o marxismo, do filósofo alemão Karl Marx, e o existencialismo de Jean Paul. Então, assim, essas são bem parecidas, né? Mas apesar de terem diferentes conceitos, assim, enquanto o marxismo destacava a necessidade de luta de classes, o existencialismo pregava a liberdade de ambos. Então, assim, mesmo sendo diferente o contexto dos dois, assim, eles meio que se unem, né? Então, agora, essas são as principais características, assim, muito por cima. Agora eu vou deixar com o Fernando para continuar a fala. Os principais filósofos foram Friedrich Hegel. Ele nasceu na Alemanha em 1770 e morreu em 1831. Foi um dos mais importantes filósofos do idealismo cultural alemão e dividiu a ideia em três instâncias: espírito subjetivo, objetivo e absoluto. Ludwig Feuerbach nasceu em 1804 na Alemanha e morreu em 1872. Foi um discípulo de Hegel, entretanto, foi em uma linha contrária do pensamento de seu mestre. Segundo ele, o conceito de Deus é expresso pela alienação religiosa. Arthur Schopenhauer foi um filósofo alemão e crítico do pensamento hegeliano. Sua teoria é baseada na teoria de Kant. A essência do mundo seria o resultado da vontade de viver de cada um. Gente, eu acho que foi. A indústria cultural e os ataques nucleares. Já nas primeiras décadas do século XXI, o mundo pôde observar os avanços tecnológicos e as mudanças nas relações humanas. Todas as transformações que vêm acontecendo desde o fim do século XVIII e toda a reestruturação do mundo serviram como base para o desenvolvimento de várias escolas filosóficas contemporâneas e de novas linhas de interesse e abordagem filosófica. O tempo da filosofia contemporânea inicia no século XIX e perdura até os dias atuais, tendo como marca principal a crítica ao cientificismo moderno e às estruturas racionais. Ou seja, essa filosofia contemporânea, ela começa no século XIX e ela vai até os dias de hoje. Mas ela tem uma marca principal que ela critica o cientificismo moderno, que é uma forma filosófica de mostrar que a ciência está acima de todas as outras formas de compreensão humana da realidade. E a filosofia contemporânea, cronologicamente, situa-se entre algum período impreciso do século XIX até os dias atuais. Então, aqui, a filosofia contemporânea, você não sabe em que período ela nasceu. Ela começou no século XIX, mas não sabe que período do século XIX. E a época da filosofia contemporânea é aquela desenvolvida a partir do final do século XVIII, que tem como marco a Revolução Francesa, em 1789. Engloba, portanto, os séculos XVIII, XIX e XX. Bom, agora eu vou passar a minha fala para o Vitor e ele vai explicar um pouquinho quais são as características da filosofia contemporânea. Tá, então, assim, as principais características, né? Assim, para iniciar, ela foi desenvolvida a partir do século XVIII e ela teve como marco a Revolução Francesa,
de 1789. Então, assim, ela engloba o século XVIII, XIX e XX, como tu falou, né, também. E as suas principais características, assim, o que cerca a filosofia contemporânea foi o marxismo, positivismo, nacionalismo, utilitarismo, pragmatismo, cientifismo, niilismo, idealismo, liberdade, existência, utilitarismo, pragmatismo, cientifismo, niilismo, idealismo, liberdade, existencialismo, fenomenologia, subjetividade, sistema hegeliano e materialismo dialético. Então, assim, dentro das características, duas correntes assim se sobressaíram muito, e entre elas foi o marxismo, do filósofo alemão Karl Marx, e o existencialismo de Jean Paul. Então, assim, essas são bem parecidas, né? Mas apesar de terem diferentes conceitos, assim, enquanto o marxismo destacava a necessidade de luta de classes, o existencialismo pregava a liberdade de ambos. Então, assim, mesmo sendo diferente o contexto dos dois, assim, eles meio que se unem, né? Então, agora, essas são as principais características, assim, muito por cima. Agora eu vou deixar com o Fernando para continuar a fala. Os principais filósofos foram Friedrich Hegel. Ele nasceu na Alemanha em 1770 e morreu em 1831. Foi um dos mais importantes filósofos do idealismo cultural alemão e dividiu a ideia em três instâncias: espírito subjetivo, objetivo e absoluto. Ludwig Feuerbach nasceu em 1804 na Alemanha e morreu em 1872. Foi um discípulo de Hegel, entretanto, foi em uma linha contrária do pensamento de seu mestre. Segundo ele, o conceito de Deus é expresso pela alienação religiosa. Arthur Schopenhauer foi um filósofo alemão e crítico do pensamento hegeliano. Sua teoria é baseada na teoria de Kant. A essência do mundo seria o resultado da vontade de viver de cada um. Filósofo dinamarquês, Kierkegaard foi um dos precursores da corrente filosófica do existencialismo. Sua teoria esteve pautada nas questões da existência humana, destacando a relação dos homens com o mundo e ainda com Deus. Na Lei dos Três Estados, o filósofo francês Auguste Comte aponta para a evolução histórica e cultural da humanidade. Ela está dividida em três estados históricos diferentes: estado teológico e físico, estado metafísico ou abstrato e estado científico ou positivo. Filósofo alemão e crítico do idealismo hegeliano, Marx é um dos principais pensadores da filosofia contemporânea. Sua teoria é denominada de marxista. Ela abrange diversos conceitos como o materialismo histórico e dialético, a luta de classes, os modos de produção, o capital, o trabalho e a alienação. Filósofo e escritor francês, existencialista e marxista Sartre focou nos problemas relacionados com o existir. Sua obra mais emblemática é O Ser e o Nada, publicada em 1943. Nela, o nada, uma característica humana, seria um espaço aberto, no entanto, baseada na ideia da negação do ser, não ser.